Bem, o repúdio indescritível que isso me causou, eu não conseguia acreditar. Achei que fosse daquela outra vez, quando os chineses vieram conversar com o Barça e a Liga. Mostramos as imagens em que Gaspar também estava lá, se abraçando com Tebas, e em um clima muito bom também com Laporta, etc. Isso foi no torneio Conde de Godó de tênis de Barcelona, que acontece todo ano no mês de abril. E lá estava Tebas indo abraçar Laporta. Esse era o momento. Espera que no hay sonido. A Cristina Cubero ali, sério. Ultimamente estou me controlando para não dizer muita coisa na frente da câmera. E o mecanismo é o riso. Por muito tempo esse mecanismo funcionou para mim, mas depois perdi isso. Ficava muito irritado com tudo e quero recuperar isso. É que de verdade, de verdade, de verdade. Olhem a cara do Tebas, cara. De super satisfeito, super à vontade, aquele sorriso e tal. Eu sou o primeiro a dizer que, olha, mesmo que você esteja meio irritado com alguém e tal, sempre tem que ter educação. Mas a educação vai até certo ponto. Tipo, se eu fosse o presidente da Liga, naturalmente, e visse o presidente do Barcelona, claro que eu apertaria a mão dele. Se ele fosse me abraçar, bom, olha, eu não gostaria, mas... E agora eu vou explicar por quê. Acho que a razão é bem simples. Não preciso explicar isso para vocês, mas, bom, caso tenha alguém aqui da Enarmia ou algo assim, eu vou explicar. Pois é, bom, se ele me abraçar, também não vou me esquivar, né? Mas, enfim, eu tentaria manter uma certa distância. Por quê? Por várias razões muito simples, muito fáceis de entender. E é que, vamos lá, você é parte, no caso, Barcelona Negreira. Veja só, Tebas, cara. Ou seja, o que ele disse na época sobre o Laporta e o que o Laporta disse sobre o Tebas. Sim, as pessoas têm direito depois de se reconciliar e tal, mas a reconciliação foi claramente muito interessada. E além disso, foi o próprio Laporta que disse isso. Nos interessa nos dar bem com a Liga e com o senhor Tebas. Porque o Barça sempre joga essa carta de se dar bem com as instituições, que é uma coisa que, reparem, eu sobre Florentino Pérez tenho dito ultimamente. Bom, enfim, quem acompanha o canal já sabe, e para os meus inscritos isso me custou, né? Tanto coisas boas ou ótimas pelo lugar onde ele colocou o clube do ponto de vista institucional e econômico, como coisas que não me convenceram, até me pareceram ruins, como por exemplo na parte esportiva. E depois nos metermos na cama. De forma figurada, com o Barça também, pois nos interessava pela Superliga, né? Mas se tem algo muito bom que o Florentino fez, é que ele não é nada hipócrita. Florentino, igual com algum político, aí sim ele é hipócrita porque convém um pouco mais, né? Mas com a Liga e na época com a UEFA, vamos ver no que consiste essa reconciliação agora com a UEFA. Mas o Real Madrid nunca jogou esse jogo de vamos nos dar bem com as instituições para que as coisas vão bem esportivamente. Laporta sabe perfeitamente como isso funciona e se deu bem. Tanto que não só se deu muito bem com Vilar, porque era conveniente para ele. Mudando a disciplina de voto naquela época, naquelas eleições de 2003 ou 2004, isso já foi contado por Alphonse Goudal, que era vice-presidente do Laporta naquela primeira fase do Jean na presidência do Barça. E bom, e fazendo o possível para aguentar firme, porque o Vilar não agradava, pois ele sabe que o poder está em Madrid e essas coisas que dizem, mas para eles é conveniente manter boa relação. Mas não satisfeito com isso, ainda por cima pagava milhões a um chefe de arbitragem, não é? Então, nisso ele é um mestre, apesar de que, bom, enfim, todos nós vemos a hipocrisia e as contradições que ele mostra nos arquivos de notícias. Porque, claro, quando Laporta, há algumas semanas, quando as coisas iam bem para ele, dizia aquilo de, não é, como falam dos árbitros, são pessoas que respeitamos muito. E assim que teve problemas com isso, começou com ataques furiosos contra a arbitragem, não é?
O Laporta é um cara que não liga para o que já foi dito, não se importa de dizer uma coisa hoje e amanhã dizer outra. Para ele tanto faz, absolutamente tanto faz. Mas vê que isso funciona para ele? Bom, como certo político na Espanha também, né? Ou certos, né? Eles percebem que meus seguidores continuam votando e confiando em mim. Então que diferença faz eu ter dito uma coisa ontem e outra amanhã? Que diferença faz? Pois esse é o Laporta. Claro, Laporta, um cara que quer nos fazer acreditar que pagava milhões para um chefe dos árbitros por relatórios. Esses relatórios não aparecem em lugar nenhum. São os do filho. Desde 2014, e você pergunta, né? E antes, sim, do filho também. Não é assim. Mas enfim, insisto, uma coisa é a vida que acontece fora dos tribunais e outra é a que acontece dentro dos tribunais. Aqui há uma juíza que não aceitou isso e espero mesmo que continue assim. Porque há muitas contradições nos depoimentos de Laporta e de outros ex-presidentes do Barça, quanto aos relatórios que nunca existiram porque eram verbais entre aspas, do senhor Negreira, pai, né? Mas aqui o que me preocupa muito é como é possível que alguém como Javier Tebas, que, insisto, atua no caso Barcelona Negreira como parte acusadora. Isso quer dizer que Javier Tebas e a organização que ele preside, a Liga de Futebol Profissional, consideram o Barcelona culpado de corrupção esportiva, que é o que vai ser julgado, é o que está sendo investigado agora e vai ser julgado. Depois, quando começar o julgamento, certo? Se você considera que essa disputa continua, não é? Também com a federação, se você considera, e por isso foi aberta a via ética. Está com Juan Luis Martín de Pozuelo, que, insisto, está indo muito bem. Falávamos no vídeo anterior que o Barcelona é culpado disso, de corrupção esportiva. Depois, é preciso manter a postura com educação e respeito. Não deixe de cumprimentar ou falar com ninguém, ainda mais sendo presidente de uma instituição. Mas você tem que ser coerente. Aqui Tebas não é nada coerente, mas não só com isso. Ou seja, ele considera o Barça e, portanto, Laporta, que na sua época também, Laporta. Vocês já sabem que ele não está sendo acusado apenas porque o crime está previsto no Código Penal. Desde 2010, 2011, quando Laporta já tinha saído da presidência do Barça, por isso Laporta não está sendo acusado. Embora ele venda isso como uma vitória, não, eu não fui acusado. Não fui acusado, mas por uma questão de prazo, né? Mas insisto, se você o considera culpado, depois você não pode passar esses vexames. É que não faz nenhum sentido, mas isso também se aplica às perguntas que o advogado da Liga faz. Quando Laporta vai lá depor, ou quando outros ex-presidentes do Barça vão depor, esses sim como acusados, que ou você faz uma pergunta ou nenhuma, e depois faz perguntas que você pensa, vamos ver, você está aqui como acusação ou está para defendê-lo, ou está para que nada aconteça. E realmente é a última opção, né? Bom, defender ele talvez... Bem, de certa forma eles estão defendendo, mas porque estão defendendo o Barça, para que o Barça não caia. Porque senão, se o Barça cair, um pouco da liga também cai. Com ele, com o clube, naturalmente o Barça tem um poder no futebol espanhol e politicamente também neste país. Tremendo, né? E a federação pensa o mesmo. Mas é que o que estão fazendo é obsceno, pela inação. E é isso que ele está tentando levar adiante. Como eu disse, Juan Luis Martín de Pozuelo com essa denúncia ao Comitê de Ética. E depois também informar sobre tudo isso à UEFA, que está respondendo, e muito bem por sinal, e muito rápido, e a FIFA. Mas vamos, insisto, é isso, ou seja, absolutamente, olha, Tebas, Sebastián, absolutamente lamentável o comportamento do presidente da Liga. Eu quase esqueci o segundo ponto. Há um ano, ele criticou duramente porque considerava que tinha burlado ou estava tentando burlar a legalidade. Com a inscrição de Dani Olmo fora do prazo e quando o Conselho Superior de Esportes salva o Barça, Tebas continua muito irritado, entre aspas, e cada vez mais tive a sensação de que ele fazia isso de uma certa maneira, para inglês ver, porque a todos interessava que Dani Olmo fosse inscrito com aquela liminar ou liminaríssima, que dura até hoje,
um ano e meio depois. Pues, Então, claro, como é que nós, madridistas e pessoas de bem, não vamos ficar revoltados com isso que estamos vendo, não é? É inacreditável, cara. É realmente inacreditável. Daqui pra frente, falando sem parar. Acho que aqui não falam nada. Deixa eu ver. É que não vamos distinguir nada, mas vou tentar. Vamos ver o que dizem aqui. Acho que ele está falando sobre a roupa dele. Sim, se a gravata combina com ele, ou se talvez ele emagreceu um pouco mais, e qualquer besteira dessas que se fala só por falar, né? Mas enfim, cara, é nojento, é nojento. Mas é isso que estamos vivendo. Aliás, o Kroos falou do Barça, e é muito interessante como eles eliminaram o Barcelona. E porque jogando desse jeito, é muito provável que o Barcelona não ganhe a Champions. Jogando assim, sim, sim, que o Barcelona nunca ganha a Champions. Ele já estava sempre aqui no Martin Magdelupen, que é esse podcast que o irmão dele faz, e que o Toni Kroos está sempre lá, e ele disse isso. Tem legendas aqui, não sei se vou me atrever a ir falando. Se vocês puderem olhar para a tela, melhor, tá? Porque eu digo que as legendas passam muito rápido e o alemão bom é muito complicado. Mas, por sorte, está traduzido. Vou tentar. Vamos ver. Aqui o Kroos diz: se você joga 1 hora ou 60 minutos de 180 com um a menos, é muito difícil chegar às semifinais da Champions. E não são só cartões vermelhos, são 2 vezes falta do último homem. E isso já é um sinal claro do que dissemos a temporada toda. Com esse estilo de jogo, com essa linha tão alta você convida, os adversários a contra-atacar facilmente ou a te superar. Mas claro, você também coloca seus defensores. No jogo de ida foi Cubarsí, ontem foi Garcia, que por sinal, nenhum deles é dos mais rápidos para defender esse espaço enorme nessas situações e contra bons times. Vem o bom time. Aí, espera aí. Budes, vem o bom time. Dissemos isso no ano passado na Liga dos Campeões. O Barcelona será campeão e também na Liga. Com esse estilo, ou não será campeão na Liga, com esse estilo você sempre consegue marcar. Bom, na Liga, se você sempre consegue marcar um gol, deixa eu ver se consigo. É que, poxa, as legendas são incríveis. Você será campeão da Liga e Champions se sempre marcar um gol a mais que o adversário, certo? Ou até mais que os adversários, mesmo sem boa defesa. Ano passado foi o Inter na Champions League, agora é o Atlético de Madrid. Esses times punem pelo estilo de jogo. Quando é na Champions League, então, isso também é um castigo. Então, com esse estilo de jogo, você coloca seus defensores contra bons times em situações que às vezes não deixam outra opção a não ser ir lá. Na La Liga teria sido 1 contra 1 com o goleiro, possivelmente. Ontem talvez teria sido a mesma decisão, teriam sido os dois, não é? E você coloca esses jogadores nessa situação para tomar esse tipo de decisão. Espera aí, ele diz. Às vezes as faltas são inconscientes porque simplesmente você vai, e assim você não vai conseguir ganhar a Liga dos Campeões, também não a longo prazo. Me comprometo, se não adaptarem esse estilo de jogo, não vão ganhar a Liga dos Campeões nos próximos anos. Podem ter jogadores excepcionais, eles têm, podem ter o estilo de jogo mais atraente de toda a Europa, eles têm, mas assim não vão ganhar a Liga dos Campeões. Certo? Bom, acho que fui traduzindo mais ou menos bem, mas você sabe que essas legendas, como são feitas automaticamente e tal, às vezes vêm sem vírgulas, sem pontos, e aí fica meio complicado. Mas enfim, acho que a ideia aqui do Toni Kroos dá para entender perfeitamente do Toni aqui, né? Mas também tem, o que acontece é que aqui Kroos não quer dizer isso. Está claro o asterisco espanhol do caso Negreira. Se isso acontece na Espanha, derrubam um atacante. Quando você é o último defensor e não te dão o cartão vermelho por X ou por Y. E não só nessas situações, em situações muito comprometedoras do ponto de vista defensivo. Não só com possíveis cartões vermelhos, mas também com possíveis cartões amarelos.
Vemos isso nos números impressionantes que mencionamos todos esses dias em comparação com a Europa. Bem, é que, enfim, no final tudo nos leva ao mesmo ponto, tudo nos leva ao mesmo ponto, não é? É isso, tudo de bom para vocês. Curtam, inscrevam-se, comentem e compartilhem. No próximo vídeo, trago mais histórias que ficaram de fora deste. E que vamos comentar, como eu disse, mais pra frente. Tenham uma ótima tarde de sexta-feira. Tchau!